fácil. O presidente Biden acabou de se manifestar nos Estados Unidos dizendo que esse conflito com a Rússia é um conflito que deve ser bastante longo, segundo palavras do Biden, e diz que chama de jogo de espera e se prepara para encontrar com aliados na Europa. Vamos ver a nota aqui que parte da Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que não tem medo de que a Aliança Ocidental se desfaça à medida em que o conflito na Ucrânia avança. Mas ele alertou que o conflito deve ser muito prolongado e disse que discutiria o caminho a seguir com aliados na cúpula da OTAN na próxima semana em Madrid. Não tenho medo, disse ele quando questionado sobre o potencial de fraturas entre os aliados dos Estados Unidos e na Europa, quando foi colocada em xeque a situação de que a França e a Alemanha poderiam, em algum momento, romper com a Aliança Atlântica e a União Europeia, na medida em que a sua dependência do gás russo é bastante significativa. Abre aspas, eu acho que em algum momento isso vai ser um jogo de espera, acrescentou. O que os russos podem sustentar e o que a Europa estará preparada para sustentar. Essa é uma das coisas sobre as quais falaremos na Espanha. Biden parte no sábado para uma cúpula do G7 na Alemanha, seguida pela reunião da OTAN na Espanha. O presidente Biden também remarcou nesta última fala que pretende continuar a incrementar o número de armamentos e a qualidade dos armamentos enviados ao território ucraniano. Ele diz que vencer os russos é uma condição imperativa para os Estados Unidos e que não vê possibilidade de que haja um regresso a uma situação de relativa normalidade enquanto Vladimir Putin esteja à frente do governo russo. O Biden continua achando que o Vladimir Putin é o Gaddafi, é o Saddam Hussein ou é o Slobodan Milosevic. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. A fala do Biden hoje em relação ao Putin é a mesma fala que eles tinham lá, Sarkozy, Tony Blair, Obama, com relação ao Gaddafi e ao Saddam Hussein. Que é preciso, que é imperativo, que haja uma mudança de governo na Rússia. Está tratando um país que tem 7 a 9 mil ogivas nucleares. Hoje o Putin falou no Sarmat mais uma vez, cujo destino pode ser a Grã-Bretanha e que poderia dizimar a ilha numa ação russa de guerra total. Eles continuam falando com o presidente russo Vladimir Putin como se o Vladimir Putin fosse o Saddam Hussein. Saddam Hussein que ficou lá desde 1991, desde agosto de 1990, quando as primeiras resoluções do Conselho de Segurança da ONU foram impostas, após a invasão do Kuwait em 2 de agosto do referido ano, sob embargo, diferentes matizes, reuniões do Conselho de Segurança na ONU estabeleceram limites para os mísseis do Saddam Hussein de 150 quilômetros. As variantes dos mísseis Scud russos, os Scud russos que foram modificados pelo governo iraquiano e que tinham alcance aí até superior a 1.000 quilômetros num determinado momento, independente do fato de terem pouca acurácia em relação a atingir o objetivo. Mas o Gaddafi foi instado a dissolver seu programa de armas de destruição em massa, depois foi morto no meio da rua. E a fala do governo dos Estados Unidos, seus aliados, do Bernard Henri Lévy, que teve na Iugoslávia, que teve na Líbia e tudo mais, em relação ao governo, teve na Ucrânia, em relação ao governo russo, é como se o russo fosse o iraquiano ou o líbio, em relação, eu digo, à sua liderança, tá? É bem grave o momento que a gente está vivendo, é bem grave, é uma aposta muito perigosa. Grande Rudimar. Rogério, em sua opinião, qual momento está mais grave? Podemos dizer na crise dos mísseis ou do momento atual que vivemos? Eu tenho uma dificuldade, Rudimar, em relação ao elemento intuitivo, né? Porque eu não estava presente, não estava vivo nos anos 60, né? Quando houve lá a crise dos mísseis de Cuba com o governo dos Estados Unidos. Sob o ponto de vista do contexto histórico, eu acredito que essa situação é uma situação muito mais grave do que a crise dos mísseis. Porque aqui se envolve, inclusive, territorialmente, o território europeu e a possibilidade de que haja um conflito aberto, inclusive contando com elementos que, muitas vezes, contextualmente, apesar de nós termos aí a OTAN, o Pacto de Varsóvia, as alianças antecessoras, o momento pós-Segunda Guerra Mundial e tudo mais, com possibilidade, com potencial de ingressar naquele conflito. Agora, o que a gente está vivendo hoje é muito mais grave, eu acredito, o risco é muito maior
E claro, é exatamente o que o Abílio coloca, o poder de destruição das armas de hoje infinitamente maior, né? Infinitamente maior. Indy, existe. Ferrovia na Lituânia? Existe. Existe. Agora, as autoridades dos Estados Unidos ficaram hoje o dia todo, dos Estados Unidos, da Europa, dizendo não é a Lituânia, na realidade não adianta a Rússia ameaçar algum tipo de ação contra a Lituânia, porque somos nós, como OTAN, somos nós, como União Europeia. Na realidade, a adoção dessas sanções por parte dos lituanos é compulsória. Marcelo Banguém está dizendo, boa noite, Marcelo, está dizendo se uma utilização de uma força de reação rápida da Grã-Bretanha poderia não envolver a OTAN. Pode até ser que não, mas aí eu tenho certeza que os russos entrariam em choque com os britânicos, e a grande verdade é que quem manda na OTAN são os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Então, se eles tivessem os interesses deles diretamente afetados, certamente eles instariam toda a aliança a participar de um conflito.